Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. E a todos vocês que me ouvem, sejam muito bem-vindos a mais um Orando a Bíblia. Um quadro do canal Jesus Amor que Não Falha, cujo propósito é levar você para mais perto de Deus e mais próximo da sua cura, através do relacionamento da palavra de Deus, mediante um segredo espiritual: orar as Escrituras, como Jesus fez para vencer o diabo. É assim que nós faremos. Nós vamos invocar a palavra de Deus. Nós vamos invocar o poder de Deus que existe nas Escrituras, porque Jesus nos deu uma promessa. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E antes da gente entrar na mensagem e na oração do Salmo 29, eu quero te pedir, já começa a compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que sofre de crises de ansiedade, ou depressão, ou insônia, ou se está passando por lutas, até mesmo dentro do lar, no casamento com os filhos. Seja uma luz na vida dessa pessoa, seja um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus, esse vídeo com esta pessoa. E assim nós seremos curados para curar muitas pessoas. O Salmo 29, você percebe que Davi fala muito sobre a voz de Deus. E ele fala alguns atributos da voz de Deus. E é o que eu quero trazer na mensagem de hoje. Antes de Davi começar a falar sobre a voz de Deus, Davi, ele nos deu um alerta. No versículo 2, Davi fala: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Quando você atribui a glória a Deus e você reconhece Deus em seus caminhos, existe uma promessa de Deus na Bíblia que fala assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você começa a reconhecer que tudo que você consegue fazer é graça de Deus e não é porque você é bom, não é porque você estudou muito, não é porque você é a última bolacha do pacote, você está lutando contra o orgulho que permeia em todo o coração humano. Todos nós, de algum momento, carregou ou ainda carrega uma raiz de orgulho. E quando você começa a se achar bom demais e não consegue reconhecer que é Deus na sua vida,
você está tomando a glória de Deus para você. E, consequentemente, quando o orgulho cresce em teu coração, aquilo se transforma em uma grande brecha para o diabo agir, quando você não reconhece que foi Deus na tua vida. Quando eu estava, passando a 4ª crise de ansiedade, e eu não aguentava mais sofrer aquilo, no meu quarto, no meu momento de secreto com Deus, em humilhação diante do Senhor, desesperada, eu falei: Senhor, me mostra onde está o gatilho das crises que eu venho enfrentando, porque eu não aguentava mais, amados. Irmãos, eu não aguentava mais, era remédio atrás de remédio, era consultas com psicólogo, com psiquiatra, eram as pessoas falando, médicos falando, pessoas que chegam nesse nível dificilmente voltam, porque eu atravessei o espelho, eu não conseguia mais voltar à realidade. E vinha e voltava as crises. Um dia eu parei de frente com um armarinho da minha cozinha, abri as portas e fiquei quase 20 minutos para raciocinar, de 20 a 30 para raciocinar como pega o macarrão para pôr na panela no fogo para cozinhar. Eu perdi toda a capacidade de raciocínio mental. Não conseguia nem falar direito, nem ler, nem escrever. Se hoje eu estou pregando o evangelho, é um milagre. Eu sou um milagre vivo, eu sou um milagre ambulante. Porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. E hoje eu reconheço que tudo o que eu consigo fazer é por causa dele. É ele que me dá força, é ele que faz através de mim. Mas antes eu não era assim. Antes eu achava que coisas que eu conseguia desenvolver, coisas que eu conseguia desenrolar, eu achava, infelizmente, que era por causa dos estudos, por causa de uma habilidade que eu tinha, porque eu adquiri de certa pessoa, porque era assim assado. Então eu justificava as minhas habilidades por aquilo que eu sabia e tinha feito no passado e achava que era de mim. Ou seja, eu tomei a glória de Deus, eu fui orgulhosa. E quando eu fui no meu quarto e eu falei: Senhor, me mostra onde está a raiz desse gatilho, onde está o gatilho onde está a raiz? Porque, querido, se você quer ser curado por Deus, você precisa perguntar para Deus: Deus, onde está a raiz das crises que eu venho enfrentando? Talvez a sua raiz seja a falta de perdão. A falta de perdão, ela vem do orgulho. A pessoa já se arrependeu ou não se arrependeu, mas você não consegue perdoar. O perdão não depende se a pessoa que machucou você se arrependeu ou não. Só perdoa quem é maduro. Entenda que essa pessoa foi usada pelo diabo para ferir o teu coração. Só que se você continuar orgulhoso, orgulhosa e não perdoar essa pessoa, você vai continuar na mão dos atormentadores. Porque só alcança misericórdia aquele que é misericordioso. E a segunda coisa que eu quero falar aqui, do versículo 29, é o versículo 4. Fala assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Sabe o que isso significa? Significa que a voz do Senhor é a voz do rei. E em um reinado, a última palavra é do rei. Outros podem falar o que quiserem. Se o rei decretou, acabou. É a palavra do rei que prevalece sobre toda situação. Então, quando você entende que a voz do Senhor ela é majestosa, a voz de Deus consegue sobressair em cima da voz do medo. Não importa o que as pessoas estão falando sobre você, não importa se porventura você está prestes a ser mandado embora do seu trabalho, ou as pessoas de repente estão falando absurdos ao teu respeito, estão mentindo sobre você no seu trabalho. A voz do Senhor, a voz majestosa, a voz do rei é a última. É a voz dele que dá a cartada final. É o decreto dele que vai prevalecer. Isso me faz lembrar a história de Esther. É tão incrível que o rei
o rei de Israel, o Senhor, ele está acima até dos reis da terra. Por quê? Porque o rei Assuero tinha dado uma ordem para que os judeus fossem mortos, mas quando Esther se consagrou junto com o povo de Deus, por 3 dias jejuaram, por 3 dias se humilharam diante do Senhor, por 3 dias buscaram o Senhor. O decreto do Senhor prevaleceu. Qual foi o decreto do Senhor? Eu vou fazer com que o rei Assuero inclina o cetro para Esther. E aquilo que estava desfavorável vai se tornar favorável. Tanto é que foi transformado o Pur em Purim. Ou seja, o dia de morte foi transformado em um dia de grande livramento. Em um dia de alegria, um dia de gozo, de felicidade. E eu quero declarar sobre a tua vida que se você fazer como Esther nesse tempo, se você se consagrar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, jejuar ao Deus de Israel, o Senhor vai transformar o Pur, você vai transformar toda a angústia do seu coração em um grande testemunho. Mas para que a voz do Rei se manifeste na tua vida, é necessário você buscá-lo. Busca Ele diariamente. Deus não quer você apenas aos domingos. Deus quer você todos os dias. Os dias são maus. Então, se você quer vencer a ansiedade, é necessário você mudar os teus hábitos. É necessário você colocar a voz do Rei acima de outras vozes. Muitas vezes o Rei quer falar com você, filha, filho. Só que você coloca outras vozes no lugar da voz de Deus. Deus quer falar com você, só que a primeira coisa que você faz ao acordar é ouvir a voz do entretenimento. A voz do entretenimento não vai curar você. É a voz de Deus que cura. Só a voz de Deus é capaz de curar um coração aflito. E o terceiro e último versículo para a gente encerrar a meditação do Salmo 29 e já entrarmos na oração, é o versículo 5. 5, e eu vou juntar com o versículo 8. Fala assim: a voz do Senhor quebra os cedros. E versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Você está passando por um deserto nesses dias? Algo que te fez abalar a tua estrutura emocional. O Senhor está dando 2 promessas aqui no versículo 29. O Senhor está falando que a voz dele vai quebrar os cedros e a voz dele vai tremer o deserto. E nós vamos clamar agora a esse Deus cuja a voz quebra os cedros. Ou seja, aquilo que está gerando ansiedade no teu coração, aquilo que está te fazendo mal esses dias, o Senhor vai quebrar. Tudo aquilo que foi plantado até na tua infância e você está vivendo consequências que foram ligadas no ventre da tua mãe. Talvez é uma maldição hereditária. Talvez são palavras que você ouviu desde criança e você não está conseguindo ser curada. Eu quero falar para você que a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor quebra sentenças contrárias. A voz do Senhor muda situações. E a voz do Senhor treme o deserto. Esse deserto que você está passando, se você deixar com que a voz de Deus penetre no teu coração, esse deserto vai tremer tanto, que desse deserto vai sair a água da vida que é Jesus Cristo. Jesus é a água que a tua alma está procurando. Porque o objetivo da voz do Senhor tremer o deserto é para que o deserto ele mude o cenário daquilo que é escasso para aquilo que é abundante. Então, se hoje está faltando alegria, se você ouvir a voz do Senhor no meio do deserto, vai tremer o mundo espiritual a teu favor. E no meio do deserto, você ouvindo a voz de Deus, da escassez vai ter abundância. Sabe do que vai ter abundância? Vai ter abundância de alegria, abundância de renovo e abundância de testemunhos. É impossível
em um vídeo de 15 a 20 minutos, eu contar tudo aquilo que Jesus fez e Jesus está fazendo na minha vida. Sabe por quê? Porque das crises de ansiedade, quando havia escassez no deserto da ansiedade que eu enfrentava, quando o Senhor da escassez se tornou uma abundância, hoje eu tenho muitos e muitos e muitos testemunhos para compartilhar com vocês daquilo que Jesus fez na minha vida. E será que o mesmo Deus que fez na minha vida não pode fazer na sua? Ele pode sim, se você abrir o teu coração e ouvir a voz dele. Porque se você conseguir ouvir a voz de Deus no meio do deserto que você está enfrentando, a voz de Deus vai te dar sabedoria para você fazer todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida a Ti nessa manhã e te pedir em nome do Senhor, para que o Senhor possa ecoar a Tua voz dentro de nós. Pai, muitos de nós muitas vezes queremos desistir. Muitas vezes, Pai, por causa das crises emocionais, pensamos em abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós te pedimos, Pai, faça ecoar a Tua voz. Nos perdoa, Pai, cada vez que nós cultivamos o orgulho dentro de nós. Ajude, Senhor, essa pessoa a liberar o perdão para aquela que a feriu, para que ela saia da mão dos atormentadores. Pai, em nome de Jesus, como está escrito aqui no Salmo 29, a voz do Senhor é majestosa. Pai, que a sua voz se sobrepõe acima de outras vozes. Nós quebramos em nome de Jesus toda a voz da morte, toda a voz da depressão, todas as vozes de espíritos malignos que essa pessoa tem ouvido. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que ela está sendo liberta através dessa oração. Jesus, quebra, Pai, tudo aquilo que está nos colocando no quarto escuro da depressão. Quebra, Pai, tudo aquilo que está levando muitas pessoas aqui a terem até mesmo sentimento de suicídio. Nós quebramos esses pensamentos suicidas em nome de Jesus Cristo. E eu clamo, Senhor, por último, para que a Tua voz treine o deserto. Se essa pessoa está passando por um deserto emocional, ela não consegue alcançar o equilíbrio emocional. Há muito tempo que ela não sorri. Há muito tempo, Senhor, que ela não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Pai, faz um milagre e que o desejo, a sede e a fome pela palavra volte ao coração dela. Que ela volte, Pai, os olhos dela para a palavra e cada vez que ela for orar, cada vez que ela ler a Bíblia, que o Espírito Santo possa visitá-la, dando entendimento, sabedoria e revelação. Nos dá, Senhor, uma semana diferente. Fala ao nosso coração. Nos dá sonhos espirituais. Nós consagramos a nossa semana a Ti, Pai. Declaramos que a Tua voz vai falar acima de toda outra voz. Tudo aquilo que queria ocupar o Teu lugar em nosso coração não vai ocupar. Colocamos o Senhor, Pai, no centro da nossa vida. Faça a Tua vontade nesta semana e que tudo seja para a Sua honra, para a Sua glória e para o Seu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você crê naquilo que foi liberado? Se você crê que o Senhor vai fazer tremer o seu deserto esta semana, aleluias. O Senhor está aqui. Eu estou sentindo muita presença dEle. Coloca nos comentários, eu creio. Diga amém, porque aí você está ligando na terra o que eu acabei de liberar sobre a tua vida através dessa oração. E nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Nos ajude a levar Jesus através desse projeto que estamos construindo no YouTube. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe pelo menos com uma pessoa, 2 ou 3, quem Deus colocar no teu coração. Mas se levanta como um evangelista nesse tempo. Compartilhe a palavra de Deus e seja uma luz na vida de outra pessoa. Deus te abençoe e até o próximo Orando a Bíblia. Te espero na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira nós iremos orar um salmo da Bíblia. E você vai ver quando nós concluirmos esse propósito, o que Deus fará na tua vida. Você vai alcançar novos níveis espirituais. O Senhor vai te dar dons e vai despertar você para um novo tempo. O tempo que Ele tem para você. Vai iniciar. Assuma a tua posição e volte a ler a palavra de Deus.